Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana do canal Literariana e hoje nós vamos falar sobre um livro baseado em fatos reais. Sim, você não pode perder porque eu te garanto que você vai gostar. Se você gosta de livros baseados em fatos reais, que tem ainda por cima animais, aventuras e expedições, esse livro vai ser um prato cheio para você na resenha de hoje. Então fique comigo até o final que eu te garanto que você vai gostar. Não se esquecendo de deixar aquele like aqui no vídeo e de se inscrever também no canal para que você fique por dentro de todas as resenhas que eu posto por aqui. O livro de hoje é o Transantártica, a travessia do último continente. Um livro pouquíssimo conhecido, tá? E que foi escrito pelo Dr. Jean-Louis Etienne, um francês que tinha como principal objetivo de vida fazer uma expedição pela Antártida. O livro foi escrito, na verdade, em cima de um compilado de diários do Dr. Jean-Louis, tá? E ele chama doutor porque, de fato, ele é um médico francês e durante a expedição inteira ele tinha diários onde ele anotava tudo o que acontecia com eles, absolutamente tudo. Então, em cima desses diários, ele montou esse livro. E de fato, ele é praticamente um diário mesmo, gente, porque se você olhar por dentro dele, ele vai ter as datas de acordo com o que estava registrado nos diários do Dr. Louis, tá? Então aqui nós vamos ter a evolução dos fatos de acordo com os diários dele, né? A data do que ia acontecendo. E ele não escreveu sozinho, porque em colaboração com ele, nós também tivemos os demais participantes dessa jornada, tá? Então a gente teve também um americano, que era Will Stager, e ele era especialista em cães de trenó. Porque sim, para viajar por regiões tão frias como a Antártida, onde nós temos uma imensidão só de gelo, né? Não existe terra firme de fato ali. O meio de locomoção, o único que existe, é por meio de cães de trenó ou a pé, tá? Então nós vamos também ter esse tema muito tratado aqui no livro, tanto que é a foto de capa dele. Então eu vou ler para vocês qual é a sinopse do livro, para vocês ficarem mais por dentro do que é tratado aqui. Então, Jean-Louis Etienne, médico francês, e Will Stager, americano especialista em cães de trenó, se cruzaram na rota do Polo Norte em abril de 1986. Desse encontro nasceu a ideia da Transantártida, a maior expedição já realizada à Antártida. Como objetivo era chamar a atenção mundial para o futuro desse continente e o mais preservado e inacessível da Terra. E para isso, nada melhor do que uma equipe internacional. O francês, o americano, juntaram-se também um chinês, um soviético, um japonês e um inglês. Durante 7 meses, de 89 a 90, esses homens viveram uma aventura inesquecível, deixando uma grande mensagem de esperança para a humanidade, a de que é possível, mesmo em condições inóspitas, conviver em paz para além das diferenças de cultura e nacionalidade. Então, gente, aqui no livro, fora o fato de nós termos a narrativa em cima da expedição deles, que foi, na verdade, a primeira grande expedição que se tornou mundialmente famosa, né, e relatada, porque tinham momentos onde eles se encontravam com repórteres, né, em pontos de encontro ao longo dessa travessia. Eles se encontravam com repórteres para poder reportar tudo o que estava acontecendo. Então foi a primeira travessia pela Antártida inteira que de fato ficou mundialmente conhecida e trouxe os holofotes para aquela região que é tão inóspita e tão desconhecida, né? Tão bem preservada pelo fato de não ter, ser a única região do planeta onde ela é inabitável para o ser humano e até mesmo para animais. Então aqui no livro ele vai falar muito sobre como ao longo da jornada eles não se encontravam com nenhum sinal de vida humana, mas também não se encontravam com nenhum sinal de vida animal, né? Ou até mesmo de vida natural, né? No sentido de plantas,
Porque é o que eu falei, a Antártida, ao contrário do Polo Norte, né, o Polo Sul, que é a Antártida, ele não tem terra por debaixo daquela camada de gelo. Ele é simplesmente gelo, né? Ele é em cima de geleiras. Então isso acaba fazendo com que a vida ali se torne inacessível, a não ser para animais que cruzam ali de passagem, né? No caso de leões marinhos ou pinguins, enfim, animais que no cruzamento de uma região a outra, deslocamento, param ali, né, para descanso, às vezes procriação, enfim, e dão sequência, né, na sua rota migratória. Então ele vai falar muito sobre isso. Foi uma viagem que durou, né, 7 meses. E ao longo desses 7 meses, eles de fato tiveram essa convivência só entre eles, entre os participantes da expedição Transantártida. É importante lembrar também que a época onde foi realizada a expedição, que foi final da década de 80, início da de 90, nós estávamos num período de intensa Guerra Fria ainda, né? Onde isso ainda era comumente ainda de você ver em mídias, né, na época, televisão, rádio, jornal, era muito comum ainda você ver o relato dessas diferenças entre o mundo dividido entre esses dois sistemas, o capitalista e o socialista. Então, por isso que ele fala essa questão, ele traz aqui como um ponto importante da história, que era conviver em paz independente da cultura e da nacionalidade. Então, em vários momentos, ele vai trazer referências sobre essa temática aqui no livro, porque de fato eles estavam ali entre pessoas completamente diferentes. Nós tínhamos europeus, nós tínhamos orientais, nós tínhamos os soviéticos, que na época, né, da expedição, eles não eram chamados de russos, eles eram chamados de soviéticos, e nós tínhamos os americanos. Então, assim, era de fato uma plurinacionalidade dentro da expedição. E todos, ao longo desses 7 meses, conviveram bem dentro das suas diferenças. Então é muito legal porque isso é uma temática também muito abordada aqui. Outra coisa que eu adoro, particularmente para mim, e que me pegou de paixão, é o fato de ser muito abordado a questão dos cães de trenó. É muito legal porque eles o tempo inteiro humanizam a participação deles. Então eles têm nome, eles narram situações vividas por estes cães e com estes cães. E é muito legal porque eles mostram a importância que eles também tiveram ao longo dessa expedição. Então, tem várias coisas muito interessantes nesse livro. É um livrinho super tranquilo de ler, rápido. E como em forma de diário também, o capítulo vai se passando muito rápido. E ele me pegou, assim, de paixão mesmo, porque é muito legal você ler sobre o que foi uma vivência tão única e diferenciada que foi a deles, num território onde eles falam o tempo inteiro como a materialidade das coisas se tornou ínfima ali para eles, né? Como eles perceberam que o ser humano, mediante a natureza, não é nada. O quanto nós somos minúsculos ao que nos rodeia. Então é muito legal você ver essa história e perceber, a gente acaba vivendo no nosso dia a dia dentro de grandes cidades, de grandes centros, né, cosmopolita, e acaba deixando de lado essa nossa origem, que é viver no meio natural, que é conviver em paz com a natureza, com os animais e, acima de tudo, saber sobreviver às situações inesperadas do meio que nos rodeia. Então eles vão tratando sobre tudo isso lá e é muito legal porque eles incluem os animais dentro de toda essa trajetória. Inclusive, o que mais eu gostei foi porque o livro ele é repleto de fotos. Então nós vamos ter foto dos cachorros, nós vamos ter fotos da expedição, nós vamos ter fotos da trajetória deles. Gente, olha isso. Ai, é muito fofo. Então, ele tem literalmente vários pontos que me pegou.
A questão da expedição, a questão do terreno que era totalmente novo, tudo era novidade para todo mundo ali, a questão dos animais, a questão da natureza. Então foram vários pontos que me pegaram muito nesse livro. A questão também, né, política ali que era muito abordada, cultural, né? Então, enfim, é um livro que eu gostei muito. Eu peguei super ao acaso no meu trabalho para ler e eu gostei demais. Então, eu sempre indico ele para as pessoas, porque independente dele ser um livro pouquíssimo conhecido no Brasil, ele nos traz uma visão totalmente diferente de alguns pontos que, na minha opinião, se perderam ao longo da nossa evolução humana. Então eu considero um livro muito legal desses de expedições e de fatos reais para poder agregar mesmo conhecimento. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A resenha de hoje foi um jogo rápido, porque é um livro bem fininho e que a minha intenção principal era despertar em vocês o interesse por esse estilo de leitura que, quando a pessoa se identifica, é muito proveitoso de estar lendo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aquele like aqui na resenha e de comentar também pra mim se ficou interessado ou se por um milagre você já conhecia esse livro, tá bom? Um beijo a todos e até a próxima!